Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos dar uma olhada no container de template vector. Uma explicaçãozinha antes. O que é um template? Template em C++ são modelos de dados, ou seja, se você informar no modelo que usará int, ele tratará como int. Se for uma classe, se for uma estrutura e assim por diante. Isso significa que todas as funções de envio e retorno do container retornarão ou pedirão o tipo especificado. E o que é um container? Container é um repositório ou armazenamento de informações, simples assim. Então, um container de template vector significa uma forma de armazenar e acessar informações do tipo especificado pelo programador. Então, vamos ver como é que funciona. Então, primeira coisa, tem que adicionar o header file dele, que é vector. Então, vamos criar aqui. Como que cria? std vector. Aí o tipo que eu quero, int, que é excelente para fazer exercícios. Números, podia ser uma classe, uma estrutura, qualquer um tipo criado por você, tanto faz. Mas o int é mais fácil para ser didático. Então, como é que eu adiciono nele? Então, eu coloco números, que é o nome da variável, pushback. E no caso, como é um int, tem que ser um número. Números pushback 2. Números pushback 3. Exercício bem simples. Números pushback 4. E agora vamos fazer um for para mostrar o conteúdo aqui. Então, for int igual a 0, enquanto for menor que número size, que é a função que retorna a quantidade que tem ali dentro, e soma 1 no indexador. Então vamos imprimir aqui std cout números. Como que eu pego a posição ali 1, ou 0, ou 3, at, no caso do indexador aqui. É igual você usa numa string, você vai pegando byte a byte, posição a posição. E você tem também o formato de C, caso você prefira mais, embora eu vou dizer por que esse não é o recomendado nesse container aqui. Muito bem. Acho que está ok. Vamos imprimir. Olha lá, ele executou do at, depois do colchete, né? At colchete foi até 4. Ótimo, parece simplesinho. Então vamos aqui, ó. Eu falei que o do formato em C, que é do colchete, não é recomendável. Por quê? Apesar de você acessar qualquer item tanto com at como com colchetes no estilo C, é aconselhável utilizar o at porque ele gera uma exceção que você consegue capturar pelo try-catch. Então vamos ver aqui como seria. Vou colocar o do C aqui em cima, mudar de posição, e vou botar um try-catch aqui. Ele gera um formato do Java aqui que eu não gosto muito, eu gosto das chaves embaixo. Então vamos colocar aqui, dentro do try, e um catch, std exception error. E vamos imprimir isso aqui. Cout erro error.watch std line. Tá, vamos colocar aqui no for para ele ultrapassar o limite da matriz do elemento vector aqui. Vamos somar mais um aqui para ele um item a mais do que está cadastrado lá no std vector. Então, se você tem dúvidas sobre o try-catch que eu coloquei aqui, para saber mais, por favor, veja um vídeo sobre o assunto nesse canal. Lá eu explico todas as exceções e como funciona o try-catch, inclusive personalizar as mensagens. Então vamos executar, para ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Então ele começou o primeiro do C, aí 1, 2, 3, 4. No caso do C, ele imprimiu um negócio a mais aqui, ó, que é alguma coisa que estava na memória. Quando ele foi fazer o at, ele deu a mensagem de erro do try-catch aqui, ó, significando que, ó, tem mais, você tentou acessar além do quarto elemento, a área dele só tem 4. Isso está em inglês aqui, mas o que é importante é que você saiba que ele gerou uma exceção. Então, quando você foi fazer para o colchete aqui, ele ultrapassou o limite do vetor e não falou nada. No caso, não deu erro porque ele não acessou nada na memória estranha, mas poderia ter dado um erro que você ia ficar várias horas procurando. Se você usar a função at, que é a do próprio container, ele vai gerar uma exceção. Aí você pode capturá-la para o try-catch, desde que você coloque dentro aqui do try-catch, evidentemente. Então, agora que nós fizemos essa brincadeira aqui, vamos pegar e substituir um valor dentro do vetor. Vamos voltar o size aqui. Eu vou tirar o colchete, porque não é recomendado. Vou tirar o try também. Não, deixar o try aqui. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer if. Se o índice for igual a 2,
eu quero que substitua números, aí colchete I, igual a 22. Quando ele for 2, eu quero que ele pegue, quando o índice for 2, né, aqui, 0, 1, 2. No caso, vai cair no 3 aqui. Quando o índice for 2, eu quero que ele substitua o conteúdo que é 3 para 22. Vamos executar? Ele substituiu 3 para 22. Então, fez uma substituição. Tudo bem, aqui funcionou no padrão C, mas, como nós falamos anteriormente, recomenda-se o padrão C++. Como que eu substituo? Eu dou um et, a posição, igual a 22. Que assim, se tiver alguma exceção que possa ser gerada porque o índice está errado ou eu fiz alguma coisa errada, ele vai pegar no cat aqui e vai te mostrar o erro. Então vamos executar. Tá vendo? Fez a substituição com o et. O et tanto mostra como substitui. Então vamos parar de tentar fazer C dentro de C++. Vamos utilizar os comandos que C++ permite, e não o padrão C. Tem que desvincular um pouco isso caso você seja um programador C e está migrando para o C++. Então agora uma particularidade do Vector. Ele reserva mais espaço que o necessário para guardar os itens. Na verdade, ao estourar a capacidade, ele calcula o dobro e reserva. Vamos verificar isso na prática. Então nós temos aqui, vamos tirar isso aqui. Try-catch não é mais necessário, você já entendeu o conceito. Então vamos tirar também o pushback e vamos fazer um for aqui que vai até 10. Ou 9, né? De 0 a 9. Vamos começar com 1 para visualmente ficar mais bonitinho. Então, números pushback, que vai incluir o índice I. E vamos colocar std cout, o índice, que é o I, que vai ser o mesmo valor que vai ser colocado lá dentro. Pular a linha para facilitar o entendimento aqui. Aí vamos utilizar uma função chamada capacity, números, capacity, e pular a linha. Então ele vai ter um índicezinho aqui que vai de 1 a 9, e vai colocar um pushback aqui nele, vai colocar os valorzinhos, depois eu vou mostrar cada valor, qual é a capacidade do container naquele momento, que é isso que o capacity faz. Então vamos executar aqui e vamos avaliar linha a linha. Muito bem. Então vamos avaliar o que está acontecendo aqui. Na primeira vez eu coloquei um valor, a capacidade era 1. Tá ótimo. Na segunda vez eu coloquei o valor 2, a capacidade era 2. Quando eu coloquei o 3, ele viu que estourou a capacidade. Aí ele pegou a capacidade anterior e multiplicou por 2, virou 4. Quer dizer, ele já reservou uma área a mais do que eu preciso para novas inclusões. Aí quando estava 4, estava 4. Quando estava 5, ele pegou a capacidade anterior, que era 4, e dobrou, virou 8. Então você está vendo que o Vector, conforme ele estoura, ele vai dobrando a capacidade anterior para deixar mais espaço de armazenamento. Aí ele foi 5, 6, 7. Quando ele chegou no 8, ele estava com a capacidade de 8 ainda, ótimo. No 9, ele falou, pô, já estourou a capacidade. Aí ele pegou o 8 e colocou para 16. Como eu já acabei de executar, eu não vou colocar mais números, eu estou aqui com 6 opções ou 6 áreas de memória a mais para futuras expansões que o Capacity fez. Tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver números muito grandes, por exemplo, você reservou 1000 registros, vamos supor, e você colocou 1001, ele vai colocar 2000 registros. Então a capacidade dele está muito alta, está ocupando muita memória desnecessariamente. Se você já souber a quantidade que você vai colocar, tem um comando que chama reserve, nós vamos colocar aqui, números reserve, e você já põe a quantidade de itens que devem ser pré-alocados. Eu vou colocar 10 aqui, que é um a mais do que eu preciso, só para você entender. E vamos executar. Tá vendo? Ele colocou de 1 a 9 e o capacity continuou com 10. Ainda tem um sobrando. Eu poderia ter colocado 9 para otimização de memória. Mas para você ver, se você souber com antecedência qual é a capacidade que você vai utilizar, você já dá o reserve nele. Isso é um dos grandes problemas, entre aspas, que o Vector tem. Porque ele pode duplicar a capacidade de memória ou utilizar mais do que você está precisando e consumir mais do que você precisa, sem você perceber. Então o Vector é um dos containers que você tem que tomar muito cuidado para usar. Ele é muito bom, mas ele tem essa facilidade, entre aspas, que acaba sendo um problema se você não tomar cuidado. Então vamos para mais alguns comandinhos. Vou deixar esses carinhas aqui e vamos ver algumas funçõezinhas adicionais. Temos a função front, que
você já deve mais ou menos saber o que ela faz, só de olhar para ela. Temos a função back. Também você, só de olhar para ela, você já mais ou menos tem uma ideia, só não sabe exatamente o que vai fazer, mas você tem uma ideia. Então vamos executar. Então você tem a função front, que te retorna qual é o primeiro item do vetor, e tem a função back, que retorna o último item do vetor. Então no caso aqui é 1 e no caso é 9. Se for útil para você, eu fico contente. Você também pode gostar de trabalhar com ponteiro, ou precisar mexer com ponteiro, ou passar o ponteiro do vetor por algum momento. Então nós temos aqui um comando que passa o ponteiro no padrão C, que é o sharp pointer. Então vamos tirar aqui o front, que não é mais necessário, o back também. Vamos criar um ponteiro aqui de int, no caso, porque o vetor é de int. Se fosse uma estrutura, classe, const char e assim sucessivamente. É igual a números, data. Esse cara vai retornar um ponteiro do tipo que você definiu aqui no vetor. Como que eu sei? Vamos fazer mais um for aqui. Int igual a 0, enquanto i for menor que número size, que é a função que retorna a quantidade de itens. Vamos adicionar um no índice e vamos adicionar um no ponteiro, para que ele vá navegando. Vamos imprimir aqui. Para imprimir um conteúdo de ponteiro é o asterisco, o nome do ponteiro. Se você também tem dúvidas sobre isso, há vídeos no canal explicando o funcionamento de ponteiros. Por favor, acesse-os caso você tenha dúvida ou queira mais explicações sobre o assunto. E vamos executar. Ele imprimiu de 1 a 9 o conteúdo que está lá, só que como um ponteiro de int nesse caso. Então eu também tenho comandos para inserir no meio da lista, que é o comando insert. Então vamos deixar a parte de ponteiros aqui. Vamos colocar aqui números, insert. Só que aqui tem uma particularidade. Eu tenho que colocar números, begin, mais 2, por exemplo, vírgula 33. Eu vou executar e eu vou explicar por que está nesse formato aqui. Vamos executar. Begin mais 2. Olha lá. Ele inseriu na terceira posição. Então, se você prestar atenção, é 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Por que eu usei o begin aqui? Então, vamos lá. Só tem uma coisa no comando insert. Ele se baseia em iterators, não é iterators, é iterators. Iterator é uma classe de template que permite que você consiga navegar em uma lista ou um objeto. No nosso caso, o objeto é o vector. Vamos ver o funcionamento que é parecido com o for, com a vantagem que você não tem problema de ultrapassar limites de container. Então vamos fazer um exemplo aqui para você entender o que é um iterator. Então aqui, podemos tirar o ponteiro, não é mais necessário, esses caras aqui também não são. Então eu botei um insert aqui. Então vamos lá. std vector int, que é o tipo que está criado lá em cima, dois pontos, iterator. Aí início é igual a números né? Números begin. Isso, tá bem que o IntelliSense me ajuda aqui. Então o que está acontecendo aqui? Esse é o formato para obter o ponteiro do primeiro elemento do container. Então o iterator ele vai apontar através da função begin com esse iterator criado aqui, que tem que ser o mesmo tipo de container, no caso é o vector, o mesmo tipo que eu defini lá em cima, no caso int, aí dois pontos iterator. Ele cria uma classe especial aqui que vai apontar para algum item do meu vetor, ou da minha lista, ou do meu query, ou seja lá o que for, qualquer container que use iterator. Então ele vai apontar com a variável início para um elemento que está no container. No caso aqui tem a função begin, ele está apontando para o primeiro. Eu sei que às vezes parece complicado, porque é uma ideia muito nova, que não tem no C. No caso você criaria um ponteiro fixo e apontaria para o início. Depois você ia navegando nele. No caso do ponteiro, ele chama iterator. Não é um ponteiro de int, é um iterator. Mas ele funciona da mesma forma, mas ele tem muitas outras facilidades. Então vamos fazer aqui um for. Eu não preciso do início. Então vamos fazer. Enquanto o início for diferente de números end, que é também uma função que retorna um iterator do final do container. Então enquanto ele não chegar no fim, eu adiciono mais um aqui, que ele vai navegar para o próximo item. É a mesma coisa de um ponteiro. Aqui ele está no início, que é o primeiro. Aqui. Se eu colocar
Se eu somar 1 nele, ele vai para o próximo item da lista. Então, se é uma estrutura, ele sabe o tamanho, ele vai para o próximo. Se é uma classe, vai para o próximo. Se é um float, não importa. Ele sabe, a partir do momento que você diga qual é o tipo, quanto ele tem que pular para ir para o próximo item da lista. Estou falando bastante porque isso aqui é uma coisa que no início às vezes as pessoas se complicam. Então vamos imprimir aqui. Como ele é um ponteiro, como que eu imprimo conteúdo de ponteiro? Início, com asterístico na frente, em direto. Então, já que é um ponteiro, para se obter o conteúdo tem que dar asterístico e o nome do ponteiro. E ele vai retornar o tipo que você definiu no início. Então aqui você definiu o int, então quando você mandar imprimir aqui o conteúdo do ponteiro início, que é um tipo iterator, ele vai te mostrar o conteúdo conforme foi definido anteriormente. Então vamos executar. Ah lá, com a mágica da informática, ele imprimiu os itens que estavam na lista, só que eu dei um insert no item número 2. Lembrando que começa em 0, ele adicionou no segundo item aqui o número 33. Por isso do begin aqui em cima. Aqui, ó. Por isso do begin. Como o insert precisa do iterator, eu falei para ele, ó, a partir do início, me some 2 na posição e coloque o valor 33. Foi isso que ele fez aqui. No caso, como tudo começa em 0 em C++, ele colocou na terceira posição. Se você contar, a primeira posição é 0, aí ele pulou 1, e na segunda posição é o array 2, que é o terceiro da lista. Então vamos ver mais algumas funções de vector antes de nós terminarmos isso daqui. Algumas que podem ser úteis ou não. Eu vou fazer mais um for aqui. Primeiro eu vou fazer uma divisão aqui, para facilitar os comandos novos. Tá ótimo. Então vamos colocar números, erase. Aí o erase também precisa de um iterator. Então você tem que colocar aqui números.begin, a terceira posição. Então ele vai apagar. Então, vamos colocar aqui agora um for de novo, só que eu tenho que reposicionar o início, porque eu fui somando 1 para ele, então ele já não está mais no início. Números begin, enquanto início for diferente de números end, e soma 1 no ponteiro. Aqui. E vamos imprimir de novo. Deixa eu copiar aqui para cima para não ter que digitar muita coisa. E vamos copiar. Vamos executar. Lembrando que eu estou colocando o comando erase aqui, né? Com o iterator. Begin mais 3. O que ele fez? Aqui. Lembrando o anterior, ó, 1, 2, 3, quarta posição aqui, ó. O 0, 1, 2, 3. O que eu dei? Um begin mais 3. Ele apagou a quarta posição, que começa em 0. O número 3 sumiu aqui. Tá vendo? Vamos usar um outro comando aqui. Chama números popback. O que ele vai fazer? No caso aqui, ó, ele foi de 1 até 9. Eu dei o popback, ele tirou o último item da lista. O 9 sumiu. E se você precisar apagar o primeiro item da lista, vamos botar aqui um erase. Números, begin. Executar. Tá lá, apagou o primeiro item da lista aqui, ó. O número 1 já não tem mais. Então são os comandos mais utilizados. Tem outros, mas não são tão utilizados assim e o funcionamento deles às vezes é um pouco complicado. Mas tem alguns outros comandos que você pode utilizar, mas não tão úteis quanto esse. Então eu espero que você tenha achado interessante. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Muito obrigado.